Vamos lá. Josué 17, verso 14, diz então o povo dos filhos de José, ou a casa de José, disse a Josué: por que nos deste por herança uma sorte apenas em um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe o bosque e ali abre clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã, em suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, Efraim e Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-la-á, e as suas extremidades serão todos teus, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuam carros de ferro e sejam fortes. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é: quem quer ser grande para poder possuir, tem que ser grande para poder ir lá e conquistar. Meus irmãos, esse texto, quando nós olhamos aqui, deixa eu te colocar por dentro do contexto histórico que estava acontecendo aqui, para que fique mais fácil uma compreensão. Quando Josué, Moisés morreu, a era Moisés ficou para trás, então vem uma nova era Josué, eles estão de posse da terra prometida, eles estão de posse de Canaã, e então distribui-se a terra, o próprio Deus faz um sorteio e a terra cai a devida porção para cada um. Então, ou seja, o próprio Deus dividiu a terra para cada um. Mas não se sabe por quê, e graças a Deus por isso, que a casa de José, essa casa de José, quando nós estamos falando da tribo de Efraim e Manassés, lembrando que nós estamos falando de a casa Efraim e só meia tribo de Manassés, porque a outra metade da tribo de Manassés, eles ficaram do outro lado do Jordão, junto com a tribo de Rubem e de Gade. 2,5 tribos ficaram do lado de cá do Jordão, 9,5 tribos atravessaram o Jordão. Então a casa de José, toda vez que falar casa de José, você vai entender que é a tribo de Efraim e meia tribo de Manassés. Então são 2 tribos. Não se sabe por quê, mas graças a Deus que a casa de José ganhou uma parte menor da terra. Embora eles fossem muita gente, muito povo, mas eles ganharam uma parte pequena da terra. Enquanto todo mundo estava festejando que tinha terra com força, com fartura, a casa de José ficou num cantinho isolado e reclamando por que eles estavam com pouca terra. E o pior, eles se indignaram tanto a ponto que eles não aguentaram mais, eles partiram para Josué, para poder conversar com o dono da terra, conversar com o chefe. Por que aí eles chegam para Josué, botam Josué na parede e falam: por que vocês nos deu só um pouquinho de terra? Você não sabe que nós somos um povo grande? Você não sabe que até aqui o Senhor nos tem abençoado? Você não sabe que nós somos um povo muito numeroso? Essa distribuição de terra está muito errada, Josué. Eles voltam a Josué, colocam Josué na parede e falam: dá seus pulos, se vira, nós queremos terra, nós queremos uma porção maior de terra, nossa terra é pouca. Então é culpa sua, você se vira e vai dar terra para nós. E aqui que eu quero trabalhar com vocês. Aquela casa, eles eram muito grandes, de fato, eles eram muito grandes, eles eram muito poderosos. De fato, eles mereciam muito mais terra, mas eles ganharam pouca. E porque eles ganharam pouca terra, nós temos essa preciosidade aqui que nós estamos falando hoje. Entenda que algumas vezes na vida da gente, não se sabe por quê, Deus vai nos colocar em posições menores do que nós aparentemente mereceríamos. Isso é normal. Algumas vezes na vida da gente vai faltar terra. Algumas vezes na vida da gente vai faltar espaço. Algumas vezes na vida da gente vai faltar dinheiro. Algumas vezes na vida da gente vai faltar outras coisas. E geralmente a nossa tendência é procurar um culpado, para que este culpado se vire e dê os pulos para ele encontrar terra para nós. Espaço para nós, dinheiro para nós, recursos para nós, provisão para nós. Quando eles vão até Josué, eles estão dizendo: Josué, se vira, dá seus pulos, faz uma reforma agrária, tira de quem tem muito, dá para quem não tem nada, mas nós merecemos mais terra. Olha como nós somos grandes.
Você não está vendo isso? E é neste contexto que Josué precisa trabalhar com eles e que eu quero trabalhar com vocês. Quem quer ser grande para poder possuir, ele tem que lembrar que ele tem que ser grande para poder ir lá e conquistar também. E quem quer ser grande para poder conquistar, ele caminha pelo menos em 3 trilhos que eu quero falar com você. O primeiro trilho é quem quer ser grande para poder conquistar, ele precisa sempre de alguém que vai confrontar ele para o caminho da mudança. Quando Josué chega para ele, Josué ouve a queixa deles, Josué ouve a reclamação deles, e Josué fala, entendi, mais terra, beleza, entendi. Aí Josué vai e começa a abrir a boca e falar o seguinte, olha o verso 15, já que vocês são um grande povo, faz o seguinte, sobe o bosque e ali vocês abrem clareiras para vocês. Já que vocês são grandes para poder possuir, sejam grandes para poder ir lá e conquistar também. Vocês querem terra? Vão trabalhar, vão procurar terra, arregaça a manga da camisa até em cima e se vira, vai lá para cima. Nós precisamos de gente o tempo inteiro que vai nos confrontar no caminho da mudança. Meus irmãos, é um costume péssimo que nós temos, que é o costume de não saber honrar, não saber respeitar. É um costume que nós temos, um mau costume que nós temos, de sempre procurar culpados, que nós nos sentimos muitas vezes que nós somos deixados de lado, muito menos do que nós merecemos. E qual é o problema aqui? Por que Josué não deu terra para esse povo? Josué poderia dar uma terra para esse povo. O problema é que se Josué dá terra para esse povo uma vez, Josué vai ter que passar a vida inteira dando terra para esse povo, porque esse povo não conseguiria mais viver sem pedir a vida inteira. O problema de você fazer uma concessão é que você vai ter que ficar a vida inteira fazendo concessão, onde não tem concessão. Eu vou contar algo aqui. Quem é de mais tempo aqui, eu acho que vai me entender melhor. Eu não peguei essa fase no auge, mas eu peguei o finalzinho dela por causa dos meus pais, que foi a chamada geração moral e cívica, que foi uma geração que impactou geral, uma geração de princípios, valores e honra absoluta. Eu não peguei isso aí, mas meus pais pegaram o ápice dela e me ensinaram. Bom, eu dou benção a meu pai e minha mãe, meu pai é barbudo, então onde é que eu encontro meu pai, eu dou beijo ao meu pai, a gente se abraça, beija. Minha mãe é baixinha, e minha mãe quando briga comigo, ela aponta o dedo, eu tenho que calar a boca e ficar quieto. Então a geração moral e cívica foi uma geração que não abriu concessão, foi uma geração que trabalhou, que lutou e que batalhou muito para chegar onde chegou. A geração moral e cívica, se 2 adultos estivessem conversando, não inventa de passar no meio não, que o chicote estralava. E a pior frase de alguém da geração moral e cívica dizer, nossos pais, era, em casa a gente conversa. E o em casa a gente conversa não dava tempo, porque a sandália chegava primeiro. Por quê? Porque princípios e valores, respeita, honra. Eu estou falando, os pais, honrava-se os pais, honrava-se as mães. Os pais não abriam concessão, os pais não davam vida boa e fácil para os filhos. Os pais levavam sempre mostrando, você pode conquistar também, vai lá e faça. E o que aconteceu? Eu me lembrei, eu estava preparando isso aqui, eu tive no ápice da minha adolescência, da minha imaturidade, eu não sei porque que a gente passa pela fase da adolescência, que é uma fase muito difícil, mas meu pai tinha uma norma lá em casa, que era não chegue em casa depois de 9 horas da noite. Que o dia que você chegar em casa depois de 9 horas da noite, você vai dormir na rua. E no ápice da minha adolescência, de achar que você é dono do mundo, achar que era dono de tudo, eu, para provocar meu pai, cheguei depois de 9 horas da noite, uma vez. E foi uma única vez. Naquele dia ele estava no portão, ficou no portão e falou assim, aqui você não dorme. Eu falei, como é que é? Eu falei, aqui é minha casa. Ele disse, sua casa não, aqui é minha casa. Eu falei, mas eu moro aí. Você mora aqui na minha casa. As regras são minhas. Se você quiser continuar aqui, é debaixo das minhas regras. Eu, na minha imaturidade, eu disse, então eu vou embora. Ele, com lágrimas nos olhos, disse, então pode ir embora. Eu lembro que eu virei, não peguei nada, e eu fui embora. Aquele dia eu voltei para Nanuque, e foi ali, hoje eu entendo que foi a melhor coisa da minha vida ter ido embora, porque naquele dia eu aprendi a ser homem, não apenas do sexo masculino, mas ser homem. Se morar em casa tinha norma, morar na casa de parente tem mais norma ainda. Existe horário na casa de parente, não é sua casa.
Você tem que trabalhar para o seu sustento. Suas despesas pessoais, como corte de cabelo, perfume, tudo, trabalhe para isso. E eu então entendi que a casa do meu pai era o melhor lugar e eu não sabia. Mas um dia minha mãe me contou isso muito tempo depois, que meu pai, com lágrimas nos olhos, dizia: está doendo muito em mim, mas se eu abrisse concessão naquele dia, eu ia ter que passar a vida inteira abrindo concessão para ele chegar às 9, 9h30, 10, 10h30, de madrugada, não dormir em casa e nós perderíamos o nosso filho. Qual é o nosso grande problema? Nós abrimos concessão onde não há concessão. Nós vivemos dando jeitinho brasileiro em tudo. Nós damos jeitinho brasileiro na fila do banco, na vacina, nós damos jeitinho na igreja. Nós vamos dando jeitinho. O cara canta bem, mas está com a vida toda errada. Dá um jeitinho. Ó dó. E o problema é que se você fazer concessão, outros vão olhar e fazer: por que ele pode e eu não posso? Você abriu um precedente. É terrível isso. Então, Josué teve a ideia: não vou facilitar para vocês. Vocês querem terra? Vocês são muito grandes. Parabéns, eu também acho que vocês são grandes. Também acho que vocês merecem mais terra. Mas quer saber de uma? Trabalhem, regaça a manga da camisa, conquistem, porque vocês são um povo numeroso, vocês podem chegar muito mais além. Agora eu não vou dar nada de mão beijada para vocês. Meus irmãos, a gente precisa entender que, eu sei que os tempos mudaram, eu sei que hoje, e eu quero aqui, num desfecho, qual foi a pior tragédia da geração moral e cívica? Foi uma geração que trabalhou, que ralou, que se esforçou, que suou sangue, mas que teve uma infeliz ideia de dizer: meus filhos não vão passar o que eu passei. Mal sabendo eles que o que eles passaram tornaram eles quem eles eram. E quando eles abriram esse precedente, nós temos hoje uma geração que não honra pai e mãe, que morre cedo por causa disso, que não honra os seus pastores e seus líderes espirituais, que não honra a sua comunidade, que não honra os mais velhos. E esta geração está levando isso para as próximas gerações. Quando eu estava ali no final da minha licenciatura em filosofia, eu fui dar aula no Colégio da Polícia Militar, lá na minha cidade, e uma das coisas mais bizarras que eu vi ali, o menino, ele era um anjo dentro de casa. Não sei como os pais viam isso. Na escola ele não era um anjo, ele era outra coisa, mas os pais achavam que era um anjo. Eu nunca vi uma coisa tão terrível, final de ano em escola. Você que é da geração moral e cívica, você lembra do seu pai e de sua mãe ir na porta da escola, indo falar com o professor, pedir meio ponto para o seu filho passar de ano? Não. Se seu filho te apresentasse uma nota vermelha no boletim, o que você fazia com ele? Ou melhor, se você apresentasse para o seu pai um boletim vermelho, o que ele fazia? Você ganharia um PlayStation? Você ganharia um iPhone? Quando você dizia para o seu pai: pai, eu passei de ano, o que ele dizia? Não fez mais que a sua obrigação. É terrível final de ano para professor. Tem algum professor que, se tiver, é terrível final de ano para professor. Junta um monte de pai pedindo meio ponto, meio ponto, meio ponto. Meu filho é um anjo, é um anjo, é um anjo. Não é um anjo. É terrível. E por que é isso? Esse menino, ano que vem, ele não vai precisar apenas de um ponto, ele vai precisar de 2, de 3, de 4, porque ele aprendeu que toda vez que ele precisar de meio ponto, ele vai no pai, e o pai pede para o professor. E abre-se concessão onde não existe concessão. E nós vamos dando jeitinho, dando jeitinho, dando jeitinho, e dando jeitinho a vida inteira. Nós precisamos disso. Olhar para isso com outros olhos. Nós precisamos de um Josué na vida da gente, que vai apontar o dedo na ferida e falar: você está errado. Muda a sua direção. Nós precisamos de gente que nos confronta, nos coloca no caminho da mudança. Nós precisamos de gente que vai apontar o dedo na ferida e falar: você está errado, o caminho não é por aí. Nós precisamos de gente que fala: eu também te acho fera, eu também te acho muito grande, agora vai trabalhar e vai conquistar. Também te acho que você tem muitas ideias e você é excelente, mas vai trabalhar. Eu não vou ficar a vida inteira te dando dinheiro. Sabe qual foi a péssima ideia para nós jovens? Que muitas vezes, o jovem que recebe tudo da mão do pai, isso eu estou falando de um contexto geral, daqueles que não pegaram essa geração moral e cívica de valores, é porque às vezes acha que só porque o coitado do pai digita uma mensagem assim, ele não pode aconselhar alguém que digita assim. Só que quem digita assim, esquece que quem digita assim, que é que paga as suas contas, que coloca comida dentro de casa, que comprou essa roupa bacana que você está usando e que te traz para a igreja todo domingo à noite.
Você quer ser grande para poder possuir? Também acho que você é grande, mas vai lá e conquiste. Vai lá e faça acontecer. Vai lá e regaça a manga da camisa até em cima e fala, eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou mudar o quadro dessa situação, eu vou dar meus pulos, mas eu vou conseguir fazer esse negócio. E pais, pastores, líderes, pelo amor de Deus, para de ficar dando jeitinho brasileiro. Para de ficar enlarguecendo a porta, para com isso. Seja alguém que mostra e confronta com uma verdade e com muito amor. Segunda coisa que nós observamos, alguém que quer ser grande para poder conquistar, ele é alguém que, ele diz a verdade. Deixa eu falar uma coisa para você, dizer a verdade não quer dizer comigo é assim, tudo que tem para falar eu falo. Não, a verdade sozinha mata, a verdade sozinha aleja, a verdade ela tem que ser recheada de amor, a verdade tem que ser recheada de graça, a verdade tem que vir para nós, não como algo que nos acusa e nos condena, mas como algo que nos coloca no caminho da mudança. E quando Josué olha para eles, observa o verso 17, deixa eu continuar o contexto aqui com vocês. Josué então confronta eles dizendo, eu acho que vocês são muito grandes, abre clareira no bosque, vai para a terra dos cananeus, vai para a terra dos refaíns, vai para a região montanhosa, já que isso aqui é estreito para você, cara, vai romper. Aí eles vão lá no verso 16, aí eles tomam um choque de realidade, aí ele chega no verso 16 e diz, então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta, até eles reconheceram que onde eles estavam, não bastava para eles. Aí eles dizem, mas lá em cima, os cananeus onde é que eles habitam, eles têm carros de ferro, eles estão lá em suas vilas, em Jezreel. Os cananeus daquela época, eles dominavam a arte do ferro, e eles moravam no cume. E todo mundo que mora, que é estrategista em guerra, sabe que é muito mais difícil subir lutando do que descer lutando. Então, para os cananeus, eles desceriam lutando, eles desceriam guerreando, e eles tinham algo que Israel não tinha, eles dominavam a arte do ferro, o poder bélico deles era muito maior. Aí agora eles tomam um choque. Nós somos grandes, mas, peraí, eles têm carro de ferro, eles têm espada, eles têm armamento muito pesado. Eles tomam um choque e vão ver como é que a vida funciona. Eles tomam um choque e vão ver que as coisas não funcionam no mundinho azul que eles sempre acreditaram. Eles tomam um choque e vão ver que é muito fácil falar, é muito fácil pedir terra, mas é muito difícil ir lá e romper. Porque romper quebra com estruturas em nós, nos tira do comodismo. Romper nos leva a inovar. Romper faz com que a gente se vira. Mas se virar como? Eu não sei. Ora a Deus, pede direção. Eu plantei uma igreja desde 2013, eu sou pastor. Eu fui para um bairro bem periférico e eu abri uma igreja lá com eu e mais 5 pessoas, então 6 pessoas. Nossa igreja, em muito pouco tempo, ela começou a crescer demais. Nós temos os grupos familiares lá, e ele cresceu muito grande, foi multiplicando, foi crescendo muito rápido. Nós alugamos um ponto maior, ficou pequeno, nós compramos um terreno, construímos uma igrejona lá, tudo pronto. Depois que ela estava estruturada, depois que ela estava estabilizada, depois que ela estava autossustentável, eu larguei aquela igreja lá em 2020 e comecei um novo trabalho. Aí eu voltei para a igreja onde eu me converti. Hoje eu sou pastor da igreja onde eu me converti. As senhorinhas que cuidaram de mim no início da minha fé, hoje eu cuido delas. Hoje elas com cabelo branco me chamam de senhor. E quando eu vejo isso tudo acontecendo, eu estou vendo o seguinte, a igreja, quando eu cheguei lá, um clima de velório. A igreja, quando eu cheguei lá, 14 pessoas, pouquinha gente. A igreja já teve muita gente. Eu olhei para aquilo, um choque de realidade. E era um bairro muito elitizado da cidade. E é meu desafio, como é que eu vou crescer nesse lugar? Como é que eu vou avançar? Aí, a crise nos leva a movimentar, a ter algo novo. A crise nos faz movimentar. A crise nos leva a sair do lugar onde nós estamos. Quando você tiver mais acrisolado, é na hora que Deus vai te dar as melhores ideias para você poder fazer. É por isso que o conselho de Josué para eles foi, vão, façam. Porque no caminho, Deus vai dar direção, no caminho, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Milagres acontecem no caminho, não na inércia. Não sei se você sabe, mas a vida ela é cheia de oportunidades. São momentos que vêm e vão em nossa vida. Não sei se você sabe, mas o conceito da palavra oportunidade, ela vem de uma raiz grega que é opportunus. Opportunus era um vento, o nome de um vento que se dava na Grécia Antiga.
Quando os pescadores iam para alto mar, eles passavam meses pescando, e eles voltavam depois de 2, 3 meses com o barco pesado. Eles não tinham força muitas vezes para poder remar, não tinha motor, então eles ficavam à deriva muitas vezes, rodando no meio do mar. Até que eles sentiam que os ventos começavam a mudar. Aí eles diziam para os outros: o vento oportuno está soprando. Aí eles rapidamente esticavam as velas, firmavam o timão, puxavam as cordas, porque eles sabiam que quando o vento oportuno soprasse, ia jogar eles lá na praia, onde eles sempre precisaram chegar, mas nunca tiveram força para poder chegar. O vento oportuno está soprando o tempo inteiro. Mas o vento oportuno só sopra naqueles que estão no caminho, naqueles que estão fazendo alguma coisa, naqueles que estão se movimentando, naqueles que arregaçam a manga da camisa e sobem o vale lutando. Mesmo que lá em cima tenha gente muito mais preparada, mas ele sobe lutando. Você não pode se preparar, você não pode se colocar naquela vaga que você sempre sonhou, mas você pode se preparar para quando a oportunidade chegar, você é a pessoa a ser lembrada. É isso que Josué estava falando com eles. A oportunidade chegou para vocês. Vocês estão sem terra, faça alguma coisa. Se movimente. Dê seus pulos. Mas vou fazer o quê? Não sei. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. A gente ora a Deus e Deus dá uma estratégia, às vezes a mais idiota, que dá resultado. Deus deu algumas estratégias para nós lá que pareciam idiotas e começou a chegar gente salva, gente se convertendo, gente amando Jesus, gente entregando a vida para Jesus. Aqueles casarão luxuoso e gente dizendo: como é que faz para poder participar dessa igreja? Esse povo está com estratégia simples, ideia simples. E Deus foi movendo no nosso meio. Agora, se eu chego para a minha liderança, para os meus pastores e falo com eles: lá está muito difícil, manda gente daqui que tem muito para lá que não tem nada. Sabe qual é o problema? Ele ia ter que ficar a vida inteira mandando gente para lá, porque lá não ia ter ninguém. Então Josué faz essas duas primeiras coisas. Primeiro, confronta eles. Segunda coisa, Josué fala a verdade com muito amor. Muito amor. E a terceira coisa, que quem quer ser grande para poder conquistar, ele vai para a luta. Observa o verso de número 18, se você puder. Verso de número 18, capítulo 14. Olha o que Josué fala para aquele povo. Olha, verso 17, nós terminamos: tu és povo muito forte. Vocês são um povo muito numeroso. Verso 18, Josué ainda dizendo: a região montanhosa será sua. Ainda que é bosque, você vai cortar. As extremidades serão todo seu. E os cananeus que possuem carros de ferros e são fortes, você expulsará cada um deles. Sabe de uma coisa que eu olho para isso e eu fico encantado, extasiado? Eu olho para isso como alguém que, além de falar a verdade, além de mostrar o caminho, é alguém que está dizendo: eu estou com vocês, vocês vão conseguir conquistar isso aí. A oportunidade está na mão de vocês. Quer saber de uma coisa? Além de arregaçar a manga da camisa, pega a espada e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Pega a espada e vai para a luta. Pega a espada, pega o que nós temos aqui e vai. Outra coisa, Josué não mandou nenhuma outra tribo com eles. Eles foram sozinhos conquistar. E sabe por que eles fizeram isso e foram sozinhos conquistar? E a história narra que eles subiram as montanhas, eles conquistaram aquilo lá, eles expulsaram os cananeus e herdaram aquela terra. E sabe por que eles fizeram isso sozinhos? Porque agora eles estão vendo que eles não são apenas numerosos, como eles disseram no começo. Eles são um povo forte. Forte. Ser numeroso é ser uma coisa, ser forte é ser outra coisa. Você pode ser muita gente e fraco. E você pode ser pouca gente e de uma força descomunal. É por isso que quando nós observamos o agir de Deus em nosso meio, Deus não atenta para uma quantidade, Deus não atenta para o mais forte, Deus atenta para o disponível.
Qualquer tribo que subisse aquilo ali, na força do Senhor, o Senhor faria acontecer. Qualquer tribo que fosse desembanhar a espada, o Senhor faria acontecer. Eu costumo dizer que Davi e Saul enfrentaram o mesmo problema de nome chamado Golias. Um decidiu correr, o outro decidiu enfrentar. A derrocada de um foi a promoção de outro. O gigante que derrubou um, levantou o outro. Então o problema não é o gigante, o problema é a lente com que você está enxergando os desafios da sua vida. O problema é qual é a lente que você está vendo o gigante que está diante de você. Meu conselho para você é, troque as lentes agora. Porque se sua lente for embaçada, você vai ver os gigantes como eles são ainda maiores. Mas se sua lente for a lente correta, se você olhar para uma perspectiva que você não é apenas um povo numeroso, você é um povo forte, o Senhor dará vitória, conquista e nós chegaremos a muitos lugares. Sabe quando os crentes vão dominar essa terra levando o evangelho? Quando nós entendermos que nós estamos na força do nosso general, que é o Senhor. Quando nós entendermos que maior é o que está conosco. Quando nós entendemos que o Senhor é aquele que já saiu vitorioso para vencer. O Senhor é aquele que faz com que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Ele. O Senhor é aquele que promove encontros e desencontros e faz as melhores coisas acontecerem na nossa vida. O Senhor é aquele que nos confronta no caminho da mudança, não para nos envergonhar, mas para nos fazer crescer, para que nós podemos observar, eu não sou só numeroso, eu sou muito forte na força do Senhor. Meus irmãos, existe um Jesus que pode nos dar a vitória em meio à guerra, existe um Jesus que nunca perdeu uma batalha, meu irmão. Se você olhar para trás, você vai ver que você já passou tanta peleja. No entanto, ao você vivo aqui para dar graças a Deus, tem certeza que não será essa que vai te derrubar, tem certeza que não vai ser essa montanha ou esse vale, tenho certeza que não vai ser essa falta de terra que vai te derrubar, nem pandemia, nem escassez, nem nada. Vou dizer uma expressão que nós dizemos lá na Bahia, o povo crente é barril. Vou mais além quando a gente quer aumentar, é barril dobrado. E aqui, eu quero orar com você daqui a pouco, mas eu senti algo no coração, de gente que quer abrir clareira. Eu quero orar especificamente por você que quer abrir clareira. Eu não sei em que área na sua vida, mas você quer abrir clareira. Mas você só está enxergando gigantes, você só está enxergando desafios, você só está enxergando o problema. Eu quero orar para que hoje as lentes sejam trocadas na sua vida. Eu quero orar para que você hoje tenha um Josué que te motive e te confronta no caminho da mudança. Eu quero orar para hoje, porque você olhe para esse desafio e fala, eu posso, na força do Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje, olhando para esse desafio, dizendo, eu sou muito mais forte do que isso. Meus irmãos, eu quero dizer só uma coisa para vocês. Na força do Senhor, nós podemos tudo. Fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu vim hoje aqui só para poder abençoar você. Quem quer ser grande para poder possuir, seja grande para poder ir lá e conquistar.